Hoje, eu preciso falar sobre algo que destrói a saúde mental de muitas pessoas, mas que quase ninguém percebe quando está vivendo isso. Eu estou falando da triangulação familiar. Quando uma família disfuncional transforma um conflito numa aliança e acaba por colocar uma criança no meio desse conflito como se fosse um adulto. E caso você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o borderline, eu te respondo desde já, tudo. Então, se você quer entender um pouco mais, fica até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Leti Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, especializada em transtornos de personalidade borderline, administradora e idealizadora do grupo Border Sem Filtro, onde é a sua rede de apoio borderline 7 dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Para você fazer a sua inscrição, basta dar uma olhadinha na primeira mensagem fixada logo abaixo desse vídeo. Como famílias imaturas transformam conflitos em alianças. É o famoso e talvez, até o momento, desconhecido triangulação no sistema disfuncional familiar. Quando um conflito não é olhado de frente, alguém vira um atalho para este grupo. Em famílias emocionalmente imaturas, é bem comum que o desconforto entre duas pessoas não seja tratado diretamente entre elas, que ao invés de escolherem conversar e resolver a questão, elas acabam por envolver um terceiro, em geral um filho, um amigo, um parente, que vai funcionar nesse caso como um confidente oficial. Esse movimento explica o que seria a triangulação, que é basicamente quando um vínculo de 1 para 1 é desviado para 2 contra 1, ou 2 através de 1. E a ideia aqui não é resolver o problema, não. Isso funciona, na verdade, para redistribuir a atenção emocional. A ansiedade do grupo surge quando esse sistema sente uma instabilidade. E como ninguém consegue sustentar bem esse desconforto, a atenção é transferida para aquele que, teoricamente, consegue melhor carregar ou simplesmente se mostra disponível para tal. Olhando assim de fora, parece que é um simples desabafo, mas de fato o que está acontecendo é que esse sistema familiar está tentando se reorganizar às custas da estabilidade emocional de alguém. E aqui veio o ponto máximo de atenção. Em alguns sistemas familiares, especialmente marcados por dinâmicas narcisistas, essa triangulação vira uma ferramenta de controle. Ela deixa de ser uma defesa ansiosa e se torna uma estratégia de manipulação, onde um membro cria alianças silenciosas para isolar, deslegitimar ou inverter papéis. E é exatamente isso que acontece quando os pais fazem o seguinte: um dos pais transforma o filho em seu aliado contra o outro, contra seu parceiro ou parceira. Quando alguém espalha versões distorcidas de um conflito para formar opinião dentro da família. Quando um membro busca apoio para invalidar o outro. Isso tudo alimentando a coesão para a fusão emocional.
O que se vê mesmo na prática é uma triangulação difamatória, onde o vínculo é contaminado com segredinhos, insinuações e alianças de lealdade invisíveis. E diante disso tudo, quem tenta manter a postura de neutralidade é visto como frio, ingrato ou até mesmo um traidor. Esse sistema se alimenta de tensão e cria, dentro dessa dinâmica familiar, papéis fixos, como o vilão, a vítima, o salvador, o confidente, e reforça essa imaturidade coletiva. Em sistemas familiares pouco diferenciados, as fronteiras emocionais, e prestem atenção nessa palavra, fronteira, limítrofe, border, são bem confusas. As pessoas se misturam, pegam papéis que são do outro, oscilam de humor conforme a outra pessoa, ou seja, pegam o humor do outro emprestado, bem como decisões e até mesmo responsabilidades. E nesse mecanismo, costuma aparecer dois movimentos bem típicos. O primeiro deles é que ocorre que alguns se infantilizam. Sim, não se autorresponsabilizam, não se decidem, precisam sempre de um tradutor ou um salvador. Já outros se adultificam, viram os que resolvem tudo, mediam, tecem acordos, interpretam e, obviamente, absorvem toda essa tensão emocional. E quem triangula costuma estar com a ansiedade tão alta em níveis estratosféricos que precisa envolver um terceiro para se sentir um pouco mais aliviado. E quem entra nesse triângulo aí, muitas vezes já tem um histórico de se sentir responsável pelo bem-estar emocional dos outros, sabe? O estereótipo do bonzinho, da boazinha, forte, acentrado, equilibrado. E aí, enquanto eles vão jogando esse joguinho, a conversa difícil vai sendo empurrada com a barriga. E o sistema familiar se organiza ao redor da crise que vai ser instaurada. Mas ninguém em nenhum momento se organiza para resolver o conflito e assumir sua responsabilidade. E aí, com o passar do tempo nessa dinâmica, os papéis vão se cristalizando. Tem aquele que reclama e sempre busca um aliado, aquele que é o bode expiatório, ou seja, o alvo da atenção, o mediador, o que tenta salvar todo mundo. Mas esses papéis aí não são assumidos conscientemente, mas acabam por moldar a identidade da pessoa. E essa criança que cresceu nesse meio aí, muitas vezes na vida adulta se torna aquela pessoa que tem dificuldade de colocar limite, sabe? De dizer assim, essa questão aí não é minha. Aquela pessoa que se sente exausta, mas não consegue dizer não e não consegue se retirar. Aqueles que entram em relações achando que pode salvar alguém. O Messias, o complexo de Messias. Conhece? A triangulação não adoece o sistema. Ela forma pessoas que não sabem existir fora desse lugar. E o que isso acarreta? E aqui é que está a conexão dessa disfuncionalidade com o borderline. Ocorre que a criança cresce sem um self próprio, porque a sobrevivência emocional dela depende de agradar, de escolher lados e de se moldar. E obviamente, se você cresce sendo a extensão dos seus pais, você não aprende a ser, de fato, quem você é. As suas necessidades viram apenas um reflexo das necessidades do outro. É que nessa triangulação, o amor é condicionado.
Você só é amado quando você está cumprindo o seu papel de regulador emocional. E qual é o impacto disso na vida adulta? Justamente qualquer ameaça de afastamento, abandono ou rejeição vira o quê? Uma ameaça real. Eis aí o borderline instaurado. Porque se a criança cresce monitorando o clima emocional de uma casa para evitar desastres, caos, o cérebro simplesmente aprende a ficar hipervigilante. Ou seja, você vive em estado de alerta, desde pequenininho. O pior é que triangulação ensina que amor é fusão, que estar perto significa escolher lados, que pequenos conflitos significa perigo. E é exatamente por isso que as relações são intensas. Viram uma montanha russa. Idealização, frustração, desvalorização. Se você cresceu regulando os adultos, mas não teve nenhum adulto regulando você, me responde, como é que você poderia ter aprendido a lidar com as suas próprias emoções? Ninguém nasce sabendo. E você simplesmente não aprendeu isso na fase da infância. E talvez seja esse o seu momento de aprender. Então busque ajuda terapêutica. Isso nenhum remédio vai fazer por você. Isso gera também uma culpa crônica. A sensação de que se você se afastar, não responder, não ajudar, não negociar, algo de ruim vai acontecer, tudo vai desmoronar. E é esse um dos fios que prendem os borderlines em muitas relações tóxicas. Triangulação é quando a família te coloca num papel que não é seu e depois te chama de sensível demais. É quando você cresce regulando emoções que não eram suas e depois te chamam de exagerado. É quando tudo que te ensinaram é sobreviver. E hoje esperam que você simplesmente relaxe. Se isso tudo fez sentido para você, saiba que a culpa não é sua. Mas entender esse mecanismo pode ser o primeiro passo para você quebrar esse padrão. E como você faz para cortar esse ciclo? É simplesmente mudando de posição dentro desse sistema. Com pequenas atitudes, você pode ir colocando limites nessa triangulação de uma família disfuncional. Como, por exemplo, não aceitar mais ouvir, conversar, falar sobre uma terceira pessoa, se recusar de ocupar esse papel de mediador, de juiz. Deixe claro que é uma questão que as pessoas devem resolver entre elas, sem te envolver. Observe a sua própria reatividade antes de responder. Perceba que quando houver essa vontade de salvar alguém, é medo. Medo de lidar com a própria solidão e com a culpa. E você acha que vai ser simples? Não, não vai. Óbvio, qualquer mudança cria polêmica. E no início, o sistema vai reagir, vai criticar, vai te testar, vai te acusar. Mas com o tempo, alguns membros se reorganizam. Óbvio que outros nunca vão se reorganizar. Mas de qualquer forma, há aqui um ganho certo. Porque você vai deixar de ser o canal por onde essa ansiedade coletiva se descarrega. E você vai poder passar a cuidar da sua própria vida. Olha, que legal. Sem confundir-se com as emoções e problemas dos outros. E aí, tá a fim de colocar em prática? Venha fazer terapia, se inscreva no grupo Border Sem Filtro. Curte, comente, compartilhe e se inscreva nesse canal. E assista esses vídeos aqui também que devem abrir a sua mente para várias coisas que talvez você ainda não esteja percebendo. Até o próximo.